Deputada Érica, a situação da pandemia agrava, de alguma maneira, a situação das minorias ou é apenas mais um capítulo de todo o abandono de que as minorias são vítimas em São Paulo, no Brasil? Olha, Juca, tem uma coisa que não dá de forma alguma para a gente olhar a história, os acontecimentos da história, sem olhar para a própria história, né? Sem se debruçar sobre a história. O que nós temos enquanto projeto de país, projeto de nação, é resultado de um projeto de sociedade, né? De um projeto de nação que foi iniciado, né? A tentativa de seu início foi com a invasão dessas terras, que a gente conhece como Brasil, com a escravização e o estupro de mulheres indígenas, escravização, estupro, rumo a uma miscigenação compulsória das mulheres negras africanas escravizadas e a escravidão condicionando tudo isso. Então, a gente tem esse lastro, né, uma abolição da escravidão inconclusa, porque não houve políticas de reparação, né, para essa população escravizada. Então, os dilemas do agora, né, a gente está lutando contra o PL 490, pela demarcação das terras indígenas, pela reforma agrária, são temas que incidem na lei de terras, né, que é uma lei próxima do processo da abolição mercantil dos escravizados. Então, assim, se a gente não olha para esses problemas numa ordem histórica, a gente não vai entender por que isso está se dando na pandemia. Então, o Brasil é fruto disso. A todo momento nessa história, as pessoas pretas, mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas, sempre estiveram à disposição, sob risco. Sob risco. Embora a gente tenha nesse processo também, obviamente a gente tem que contar no pós-processo democrático, a gente tenha tido uma marolinha progressista, né? A gente teve a marolinha progressista. O que concerne esse país é um ultraconservadorismo, é um conservadorismo que é racista, que é misógino e sim, elitista. Elitista não, que eu chamo isso aqui de classe dominante. Chamar isso aqui de elite eu acho um elogio muito elogioso. Isso aqui é classe dominante. Elite tem na África, na Europa, isso aqui é classe dominante, é uma coisa mais bonachona que tem. Mas a gente tem uma mentalidade que não permite que a gente entenda essa história, que a gente entenda esse processo da pandemia com a profundidade que ele tem. Então, assim, o povo preto já estava à margem, a periferia já estava à margem, já estava arcando com o ônus de todos os processos, né? De sempre. Então, assim, se a gente fala da violência policial, a violência policial não é um acontecimento bolsonarista só, tá, gente? Assim, o movimento negro brasileiro denuncia o genocídio da população negra há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E a gente não pode esquecer das unidades de polícia pacificadora, das UPPs, que inclusive era a dissertação da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada. Então, a pandemia, obviamente, intensificou. Quem arcou com o ônus da pandemia foram as pessoas de sempre, são as pessoas de sempre. Quem arca com o ônus da pandemia são as pessoas de sempre, mas isso não está desapegado de um fator histórico, porque nesse processo nós não garantimos, o poder público brasileiro, o Estado brasileiro não garantiu a emancipação necessária, a emancipação econômica, intelectual, política, necessária para que fatores oscilantes, né, vamos dizer assim, como uma tormenta, como uma pandemia, não nos deixasse da forma que estamos. Mas se não fosse a pandemia, a gente poderia dizer que era a alta do dólar, a gente poderia dizer que era a safra que foi perdida de feijão, a safra de arroz que foi perdida. Então, assim, todas tempestes, né, recaem sobre as mesmas pessoas. Então, está mais do que na hora de entender que pensar num projeto de sociedade é pensar em como acolher e apoiar a emancipação das pessoas mais vulneráveis.